Profs lúdicos. Prof, você sabe o que é um jogo de RPG? Pois é, hoje eu quero conversar com vocês e trazer essa informação, porque muitos professores chegam para conversar comigo e não sabem o que é um jogo de RPG. O jogo de RPG, ele é um jogo de interpretar papéis. É o Role Play Game. Nele, o jogador ele dá vida a um personagem, ele vai viver aquele personagem e interpretar, é quase que um jogo teatral. Só que ele toma decisões, ele tem que fazer jogadas e por aí vai. E além disso, o jogador vive uma aventura. E dentro da educação, o que é que eu posso dizer do RPG? O mestre, ele conduz a aventura. E você, professor, vai ser justamente esse mestre que vai conduzir essa aventura. E aí você vai passar missões. Essas missões são atividades. Pense nas atividades de sala de aula. Elas podem ser missões a serem cumpridas. Você pode trabalhar com química, com matemática, com português, com geografia, com literatura, com diversas outras disciplinas. E aí você pode relacionar isso à BNCC e ao assunto que você vai trabalhar. Também, o seu aluno ele é o protagonista. Você também tem como desenvolver autonomia utilizando o RPG. E aí o RPG, para os alunos, ele vai trabalhar a tomada de decisões dos alunos, vai trabalhar o senso crítico, vai trabalhar a empatia de se colocar no lugar do outro, também vai ter o trabalho em equipe, e aí todos esses pontos são bem interessantes. Meu primeiro contato com o RPG, ele foi na série de TV Caverna do Dragão. Você já assistiu Caverna do Dragão? Pois é. Ela foi feita para divulgar, justamente os jogos de RPG. E aí é bem interessante, porque eu vi a questão da narrativa, que sempre me chamou a atenção, a questão deles entrarem em uma montanha russa e a partir daí dá um revertério lá e eles vão parar em um mundo fantástico, vivendo aventuras. Muito bacana. Depois, em relação a RPG, na época de faculdade, lá em 2001, na minha primeira graduação, eu participei de um grupo que toda sexta-feira a gente jogava RPG, era um grupo presencial, e era bem interessante, porque a gente se reunia, ia para casa de um dos colegas, e aí lá a gente comprava lanche, ficava até tarde da noite conversando, jogando, e formou-se um grupo bem interessante. Em sala de aula você pode criar essa comunidade também. Depois, quando eu comecei a trabalhar com jogos, eu vi que o RPG ele pode ser algo muito válido para se trabalhar em sala de aula. Porque você pode aproveitar aquilo que você já tem quando você vai construir uma aventura de RPG. E se você tem um método certo, já facilita muito a sua vida. E aí, o que é que eu posso dizer? Você quer jogar um pouco de RPG para você viver essa experiência? Então vamos lá. Eu vou ser o mestre e vou trazer aqui uma missão para você. Vocês estão caminhando em uma estrada. No caminho, vocês avistam um incêndio. Nesse incêndio, o que é que vocês fazem? Vocês vão seguir a viagem em frente? Vocês vão tentar descobrir o que é que está acontecendo, por que está acontecendo esse incêndio? O que é que vocês fazem? Aí, no caso, vocês que estão acompanhando aí nossa live, já sabem, tem que tomar uma decisão. É o que acontece em sala de aula. Digamos que vocês resolvem seguir viagem e não interferir no incêndio. Geralmente, quando acontece um evento em um RPG, interaja porque vai ter alguma coisa lá para você descobrir. Mas aí vocês seguiram viagem. No meio do caminho, vocês encontraram um professor. Foi o professor Marcos. E ele é justamente dessa vila que estava tendo um incêndio. E ele fala: a vila está sendo atacada pela sombra do ignorâncio. O que é essa sombra desse ignorâncio? É um exército sombrio que propaga um medo de estudar. Então aí surge a primeira missão do seu RPG, de ir buscar reforços para ajudar a vila. Mas digamos que você resolveu, em vez de seguir em frente, como a gente optou, que você
peça que um membro do seu grupo observe o incêndio para dizer o que é que está acontecendo. Aí eu digo para vocês que sou mestre, no grupo de vocês tem um soldado e ele tem um binóculo. Ele tem como observar o que é que está acontecendo na vila. E ele fala a mesma coisa, que a vila está sendo atacada pelo exército das sombras do ignorâncio. E aí, só que ele percebe o seguinte, que o exército é muito grande, que o time que vocês têm ali é pequeno. E aí vocês têm que ir para uma vila que tem um grupo, e esse grupo pode ajudar vocês. Essa vila é a vila da aprendizagem significativa. E lá tem um grupo de soldados chamado Desafio RPG. E esse grupo pode ajudar você nessa missão. E aí você já tem essa missão de ir até a vila buscar esse exército. Só que o que acontece? Aqui agora a gente vai parar o jogo. Mas a gente poderia continuar jogando, e você ir até lá, e você convocar o desafio RPG para conseguir fazer isso. E aí foi uma forma de ilustrar como é que você joga RPG. É justamente trabalhando a narrativa, o improviso. Mas você pode ter uma narrativa base para poder fazer esse trabalho. E aí o que acontece? Com o RPG, os alunos eles podem viajar no tempo, eles podem viver uma aventura na floresta, podem resolver mistérios, podem virar cientistas, e tudo isso em sala de aula. E você faz essa mediação. Você escolhe o assunto, você linka com a BNCC e cria isso. Então, eu quero fazer um convite para você, que você faça uma conexão com o estudante criando um jogo de RPG e uma aula que utilize RPG. E eu posso ajudar você a construir essa aula, que é justamente no desafio RPG. Se você quiser conhecer mais do desafio RPG, a gente está com um valor especial para vocês e convido vocês lá no link da bio a conversar comigo no WhatsApp e fazer todas as perguntas que vocês precisam. Então, um bom dia para vocês, um grande abraço, espero vocês no desafio RPG.